falando da vida, né? A vida, né? O poeta não disse que é um sopro do Criador? Né? É um sopro do Criador. E quando nós pensamos na vida, sempre nós dizemos que a vida é bonita, que a vida é bela, a vida é maravilhosa, tudo isso. Mas quando nós vamos compreender a vida, né, essa essência que nós não conseguimos aprender, nós precisamos de mais estudo, mais reflexão para podermos nos situar. E no livro dos Espíritos, eles avisaram que me chamaram ontem, certo? Então eu ainda estou. Mas é assim mesmo. A vida é assim. Sempre que precisa, a gente tem que fazer o melhor. E no livro dos Espíritos, Kardec, vocês vêm estudando passo a passo desde o começo do livro dos Espíritos. E lá, hoje, começa um capítulo novo, o capítulo 4. Que vai falar sobre o princípio vital, aquela coisa da vida, né? E vai falar também, obviamente, sobre a morte. Só que nós hoje vamos falar só sobre a vida. E aí, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão que nos cabe, é a questão da 60 até a 67. Vocês vêm lendo e vêm estudando em casa, né? Né? Sim? Não, né? Não senti certeza nisso. Não senti certeza. Não fizemos isso. Mas eu preciso voltar lá, né? Na questão do que é a vida. Eu não sou poeta, mas eu posso repetir o poeta. E ele pergunta, o que é a vida? Quando nós olhamos para nós e pensamos no que é a vida, nós pensamos na nossa vida, né? Nós pensamos na nossa existência, no nosso ser, no nosso corpo, na nossa vivência. Mas ele diz assim, ela é a batida de um coração. Quando nós ouvimos isso, nos emociona, porque às vezes é uma vida que chega e às vezes é uma vida que sai. E a máquina está lá funcionando. Aí ele diz mais, ele diz assim, que ela é uma doce ilusão. E é verdade. Mas aí depois ele diz, ela é maravilha ou é sofrimento? Do que eu estava ouvindo ali, eram as duas coisas. Era a maravilha da vida, da maternidade, mas era o sofrimento da angústia de perder a vida. Esse limite, para nós, é muito sutil. O que é isso, né? Essa coisa, essa fluidez que passa na nossa vida? E ele diz que é um mistério profundo. É quando ele diz que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Para falar da vida, nós precisamos então começar a compreender a organização da vida na continuidade do tempo. Quando lá atrás, no princípio de tudo, no começo do nosso planeta, nós percebemos, estudando, que era uma bola de fogo. De vez em quando tem uns furinhos. Vocês já perceberam o que é um vulcão? Vocês já pensaram o que é um vulcão? Lá dentro tem fogo, né? Ainda tem, ela ainda não esfriou. Lá dentro tem fogo que ferve a altíssimas temperaturas. Os vulcões são os furinhos para sair a pressão do ar de dentro. Só que para nós é um terror, né? Mas é isso.
grosso modo, a Terra em ebulição, e aí nós temos esses respiros. Mas quando nós olhamos para essa história do nosso planeta, ele vem resfriando e criando condições de vida. Condições de vida por quê? Lá no princípio, quando tudo estava em efervescência, em ebulição, a parte de fora, não era possível ainda a vida como nós compreendemos aqui. Então, à medida que foi resfriando, aquela camada tinha muito oxigênio. No ferver tinha muito oxigênio. E esse oxigênio proporcionou aquelas criaturas gigantescas, que eles chamam de telúricas, aquelas árvores enormes. Eu sou velha, então eu sou do parque dos dinossauros. Vocês viram o parque dos dinossauros? Tudo grande, árvores enormes, tudo muito crescido. Por que aquilo se desenvolvia tanto? Porque tinha muito oxigênio na nossa atmosfera. E por isso houve essa possibilidade de crescimento. Mas até a gente chegar nesse ponto que já tem vida, nós precisamos ir mais para trás. Resfria mais a Terra. E quando nós resfriamos a Terra, nós vamos encontrar minerais. Aqueles minerais, eles fazendo parte desse ambiente, é que começa a promover a vida. Então, aqui Kardec, ele pergunta se o que são seres orgânicos e seres inorgânicos. Para ele fazer essa pergunta, ele precisa distinguir o que é ser vivo do que é ser não vivo. E aí, ele pergunta se é a mesma força que une os elementos materiais dos corpos orgânicos é a dos inorgânicos. Vamos entender a pergunta. Ele define seres vivos como aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, respondem a estímulos. Lembra isso na escola? A gente fazia lá o feijãozinho crescer, né? Aquelas coisas. Então, ali tem vida. Aí não é a vida nem humana nem animal, mas era a vida da planta. A planta também tem vida. E aí, a planta nasce, cresce, reproduz e morre. Mas ele diz assim, são os que trazem em si mesmo a fonte íntima de atividade. Porque naqueles seres vivos, nos seres orgânicos, há uma atividade constante. Há uma atividade constante da vida. E nos inorgânicos, não. Se nós pegarmos aqui a garrafa, não o conteúdo, mas a garrafa, nós encontramos aqui nela uma série de materiais que foram compostos para poder fazer a garrafa, um material plástico. No entanto, dentro da garrafa tem água. E que nós sabemos que só tem dois elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Lá atrás, no começo de tudo, nós tínhamos muitos outros elementos. E esses elementos foram se compondo para criar um ambiente. E aí ele diz assim, depois que nasce, cresce e reproduz, ele diz que tem órgãos. Os seres vivos têm órgãos. Nós temos órgãos, as plantas também têm a sua espécie adequada, cada um. Então, cada espécie vai, por favor, vai ter a espécie adequada à sua vida, vai ter a espécie, os órgãos adequados à sua espécie. E aí,
ele diz mais. Aí ele vai dizer que os inorgânicos não possuem vitalidade. Parece simples, porque se a gente fala assim, mas a pedra não tem vida. Ok, todo mundo compreende isso. Mas existem algumas situações que elas são limites. Porque a natureza não dá saltos, né? Ela vai de reino em reino vagarosamente. Nós encontramos minerais que ao olharmos a gente fala, não, mas isso aqui está parecendo um animal. Mas não é, não tem vida. No entanto, nós olhamos uma planta que às vezes nós achamos que é um animal. Ou vice-versa, achamos que é um animal e é uma planta. Isso tudo porque está na natureza e no processo evolutivo. Aí, Kardec então vai dizer o seguinte, que é a lei de atração dos elementos da natureza que vão formar esses novos corpos, esses seres. Eu não entendo biologia, mas o que nós vamos entender aqui é a continuidade e a formação deste mundo que nós vivemos e dos corpos que aqui estão. É isso que interessa. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz que os inorgânicos, os seres inorgânicos, não têm vitalidade. É esse o nosso ponto hoje. É a vitalidade, a vida onde ela está, onde ela começa. A ciência mesmo não consegue ainda descobrir e definir isso aqui é a vida. Não, nós conseguimos sim identificar aonde tem e onde não tem vida. Mas esse instante a gente não compreende ainda. A ciência ainda não consegue definir. Muito bem. E aí, então, Kardec vai dizer o seguinte, que é a agregação das matérias, tanto nos minerais, na água, no ar, é que vão formar esses seres inorgânicos. Até aqui está tudo certo, tudo claro, né? Tá? Sim? Então, nós temos seres orgânicos, seres inorgânicos. Mas Kardec não se dá por satisfeito. Ele quer mais. Aí ele diz assim, que é a lei de atração. O que é a lei de atração? Entre nós sabemos muito bem, né, o que é a lei de atração. Eu gosto dela, ela gosta de mim. Por quê? Porque nós temos uma mesma sintonia, nós temos um mesmo jeito de viver, nós temos afinidade. Então, nós nos atraímos. Assim é em toda a natureza. Então, desde as minúsculas células até os átomos, eles se atraem e vão formando corpos, vão formando seres. E aí, Kardec quer saber, quem é que chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele pergunta assim, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Há diferença? A gente sabe que há, mas tanto uns quanto outros têm elementos semelhantes. Dentro do nosso organismo, nós não temos o ferro, o magnésio, não temos. E se falta, nós temos que tomar? Isso vem desde lá do tempo primitivo. Nesse processo de evolução, nós carregamos em nós esses elementos da natureza. Nós precisamos tomar o cálcio, se falta, porque nosso organismo, ele vem evoluindo com o tempo. E aí, então, ele diz, é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. O que ele quer dizer com animalizada? O animal tem vida. Então, esta animação da matéria é onde entra a vida.
É aí que vai dar a diferença entre os orgânicos e os inorgânicos. E aí ele pergunta, e qual é essa causa da animalização da matéria? Aí eles respondem para ele, é a sua união com o princípio vital. Aí a gente vai parar. O princípio vital, vejam nós, como é que nós vamos compreender este princípio dentro da nossa vida. Nós já estudamos o fluido cósmico universal, certo? Sim? Sim, então. Sim. Gente, vamos. Então, o fluido cósmico é a matéria primitiva de tudo. Então, nós temos assim, espírito, matéria e Deus. Isto é tudo que nós temos no universo. Aqui na matéria, nós temos a matéria mais sutil, mais pura, mais eterizada, que é o fluido cósmico, que permeia todo o universo. Tudo. Tudo é oriundo desse fluido cósmico, toda a matéria. Então, tudo que nós temos aqui no universo, se não for espírito e não for Deus, é matéria. Como Deus, nós não temos essa intimidade, né? Nós não temos. Então, é espírito ou matéria. Em sendo matéria, da onde vem o fluido vital? Ele vem deste fluido cósmico, deste fluido universal. Toda a matéria, nós, a cadeira, a pedra, tudo vem deste mesmo fluido. Mas e aí, como é que ele pega uma situação não animalizada, sem vida, e de repente ela ganha vida? Será que é de repente? Não, não é de repente. Na natureza, no crescer da vida, tem um momento em que Deus faz assim, ó. E aí, aquilo que Ele permite que derrame sobre a estrutura e do inorgânico, naquela conjunção de átomos, de repente, aquilo ali tem uma energia a mais. Esta energia a mais é a transformação deste fluido cósmico em energia vital. E é ali, então, que se inicia a vertente da vida. Aqui nesse planeta ou em qualquer outro lugar do universo. Nós não temos condições de saber exatamente onde e como. Mas os cientistas trabalham para descobrir o momento em que aqueles átomos foram animalizados e aí dali começam a funcionar numa outra maneira. Vamos pensar o seguinte, nosso carro está caminhando, parou, o que é que a gente faz? Liga aqui, liga ali, liga lá, tenta de um jeito, tenta do outro, não funcionou. Por quê? Porque não tem a tal da vida para ele funcionar, certo? Vou lá e chamo o mecânico. O mecânico entra, olha o valor e diz assim, é a bateria. É a bateria? É a bateria. Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar a minha bateria e vou dar uma carga na sua bateria. Só que o seu carro tem que continuar funcionando. E é aí que a vida ganha o automatismo. Compreenderam? Tem um momento em que aquele ser inorgânico, ele ganha essa energia e aí ele começa a funcionar de outra maneira. Só que nunca mais ele para. Ele não para, né? Nós temos vida que transferimos para o outro, que transferimos para o outro, que transferimos para o outro.
E assim nós vamos caminhar. Uma outra forma. Nós temos o nosso corpo encarnado que estamos, e aí precisa de um remédio. Ah, tem um problema ali, precisa de um medicamento. Precisa? Precisa. O que é que a gente faz? Pega aquele remédio, põe naquele corpo e ele começa a funcionar dessa maneira. Este é, grosso modo, o mecanismo de como é que nós demos esse start na vida. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Então, vamos viver, né? Então, o princípio vital, chama princípio vital, ele então é essa energia inicial, esse pedal que começa a trazer a vida para o nosso planeta. Tá bom. Então, aí tudo começa a virar de outra maneira. E no processo evolutivo, nós vamos percebendo que aí tem as plantas, das plantas animais, dos animais os homens. E cada um deles, da sua espécie, vai se especializando e mudando. E nós não temos mais aquele origem, nós já não sabemos mais como é que foi aquela origem, aquele momento que a vida chegou. Até aqui tudo bem. Então, princípio vital é aquela energia, é aquele fluido que dá vida à matéria, tá? Ele dá vida à matéria. Aqui, nós sabemos o seguinte, quando nós estamos aqui meio caidinhos, nós vamos lá na casa espírita, e aí o que é que a gente precisa? Da energia. Nós precisamos daquela força. Que força é essa? É aquela força que eu posso transmitir para o outro. É o meu fluido que eu estou doando para o outro. Isso é possível? É. E a gente percebe isso no nosso organismo. Nós percebemos que esse fluido vital, ele pode ser doado de uns para os outros. Então, ficou claro aqui que é a união do princípio vital à matéria que dá vida à matéria. Então, tá. Aí, ele diz assim, o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada, um efeito ou uma causa? E aí os espíritos respondem para ele. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. É aquele fluido que vem. Tchum. E esse agente, sem a matéria, ele não é vida. Ele sozinho, ele não é vida. Ele precisa da matéria para ele atuar. E aí, a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, veja, nós estamos com todo um universo cheio de espécies, cheio de animais, de plantas, todos eles. Isso tudo está ao nosso redor. Como é que nós vamos percebendo que existem diferenças entre as espécies? Algumas têm uma aparência ou uma forma de expressão mais violenta, a outra mais suave, mas nós trazemos isso tudo dentro de nós. Pensa, quando nós ficamos assim um pouco irritados, que é coisa difícil, nós aqui já somos seres eterizados, evoluídos, nós não saímos do prumo, mas às vezes acontece. Quando acontece, o que acontece? Como é que é o negócio? Vem a besta-feira, né? O que é isto que sai? É ainda o animal
que mora aqui dentro. O animal no sentido do instinto, no sentido daquela força do animal que passamos por ele no processo evolutivo. Porque lá atrás, quando Deus nos criou, criou o princípio inteligente, que foi evoluindo através dos reinos da natureza. E ao evoluir, ele vai acumulando os aprendizados. Foi acumulando a força da pedra, foi acumulando a resistência das plantas, foi acumulando a fera do animal, e aí ele aprende outras coisas. E aí ele vira homem. Mas quando nós adquirimos essa condição de homem, de ser humano, nós temos uma série de coisas ali, uma série de atributos. Porque aí nós deixamos de ser princípio inteligente para sermos espírito, aquele com isso. E neste momento, nós temos razão, pensamento contínuo. Se temos liberdade de escolha, porque temos consciência, e somos responsabilizados pelos nossos atos. Os animais têm isso? Não. Mas os animais pensam? Os animais pensam? Pensa, não pensa? Aí eu vou dizer assim, mas meu cachorro é quase gente, ele só falta falar, né? O vídeo de uns cachorros aí que você acha que pensam assim, não é possível? Então, os animais, eles têm um pensamento fragmentado, eles não têm o pensamento contínuo. E mesmo dentro da espécie animal, cada espécie tem as suas características, né? Cada um é de um jeito e se manifesta na natureza dessa forma. Então, existe lá o cachorro que só falta pular, mas tem o outro cachorro que é uma besta fera, e que você ensina e ele não aprende, e que você fala fica quieto e ele não fica. E você fala, não morde, ele morde. E tem cachorro que não obedece mesmo, né? Não obedece mesmo. Por quê? Porque ele tem o próprio jeito. Ele tem o jeito dele. Ele decide. Às vezes tem casa que as pessoas falam que quem manda nessa casa é o cachorro, né? Mas, enfim, o princípio vital, então, está claro que é aquilo que dá vida à matéria. Matéria com vida, plantas, animais e seres humanos. Tá? Era isso, né?